povo, né? Ou seja, o Brasil para os brasileiros, porque existe uma grande quantidade de ONGs que atuam no Brasil, ONGs inclusive brasileiras, que recebem dinheiro, para se ter uma ideia, de fundações como Open Society, Rockefeller, Fundação Ford, que sempre financiam causas antinacionais. Inclusive, o grande problema que o Brasil enfrenta hoje, sobretudo na região norte, é que lá está coalhada de ONGs que recebem dinheiro dos globalistas, que são inimigos dos brasileiros, que são inimigos do Brasil, e dentre uma série de coisas que eles impedem, por exemplo, a repavimentação da BR-319, que liga Manaus ao resto do país, mas a estrada já acabou faz muito tempo, e as ONGs pressionam o governo, e o governo Lula, como é vassalo do Joe Biden, esse que é o ponto, o governo Lula ama Xi Jinping, ama Putin, ama o Maduro, mas na verdade ele é fiel mesmo aos globalistas, e o Joe Biden hoje representa os globalistas. Então, nesse sentido, precisa ser feita alguma coisa para estancar essa verba que vem para essas ONGs, e não é verba que vem para ONGs para socorrer, sei lá, uma região do Nordeste que tem pessoas na condição de vulnerabilidade, de pobreza. Não, são verbas que vêm para financiar essas ONGs que estão contra o Brasil, que são contra o desenvolvimento. Um outro ponto, já que eu citei dois, que eles impedem é a exploração de petróleo lá na margem equatorial, que daria ele para explorar aquela reserva de petróleo que é estimada em 9,5 bilhões de reais. Mas os inimigos do Brasil, e o PT hoje, o governo Lula, é inimigo do Brasil, não quer permitir aquela exploração. E o trabalho feito através da formação da opinião pública, através da mídia, através dos parlamentares, esse trabalho é feito ele é feito por meio das ONGs, e essas ONGs têm dinheiro porque recebe dinheiro das fundações internacionais. Então, o projeto do Felipe Barros pretende que dinheiro estrangeiro para ONGs brasileiras, ou ONGs que estejam, mesmo sendo estrangeiras, que estejam no Brasil, seja limitado e que tem que ser explicado onde vai ser gasto esse dinheiro. Ô, Luciana, esse assunto é da semana que vem, mas só para dar um esquenta aí, eu gostaria também da sua análise a respeito desses recursos que vêm em grande quantidade para financiar as chamadas ONGs progressistas que conspiram contra os brasileiros. Luciana. É interessante a gente salientar que quem ajuda outras pessoas, outras comunidades pobres de graça, é gente pobre também. Quando você vê uma fortuna entrando num lugar, ela não é filantropia simplesmente, ou ela é para eliminar, ajudar aquele filantropo a reduzir a carga tributária, ou ela tem interesses econômicos, financeiros, comerciais naquele lugar. Nada é de graça, tá? Na década de 80, quem é mais velho vai se lembrar que haviam expedições constantes de um cientista francês muito renomado chamado Jacques Cousteau. E ele era aclamado pela mídia. E quando eu ajudei a trabalhar numa verificação de patentes de produtos brasileiros que precisavam ser quebradas, que tinham sido feitas por estrangeiros, por países estrangeiros, muitas delas pela França, mas também pelo Japão, né, pelos Estados Unidos, enfim, por vários países, muitos dos nossos produtos que não têm um pé plantado fora daqui, a patente era feita por estrangeiros. Muitos medicamentos que as pessoas vinham aqui, diziam fazer pesquisas científicas, eles pegavam, patenteavam, e depois o Brasil tinha que pagar royalties para aquelas pessoas que não tinham a plantação daquela planta, daquela fruta. Não existia como, porque não tinha clima, não tinha nada disso lá fora, e nós tínhamos que pagar royalties para essas pessoas. E a mídia aclamava, porque o pesquisador fulano, porque o pesquisador beltrano, porque não sei o quê, porque está desenvolvendo a medicina com produtos da região, tudo para lucrar em cima de coisas, de produtos que eles não tinham. Você não vai achar brasileiro patenteando produto japonês,
patenteando algo que dê em solo americano, em solo francês, em solo alemão. E o que mais aconteceu aqui foi isso que a gente estava fazendo. A gente estava verificando essas patentes, quando é que essas patentes quebrariam, para a gente, acabariam, porque as patentes elas duram, né, de 1 a 40 anos. Então, quando ela quebrasse, imediatamente o Brasil tinha que ir lá, requerer, fazer a justificativa e tomar de volta, para não ter que pagar para alguém algo que essa pessoa não produz, que ela simplesmente patenteou. Então, gente, isso é uma coisa muito séria e isso vem acontecendo até hoje. E para isso acontecer, alguém muito importante que deixe isso acontecer está ganhando muito com isso. Isso é uma coisa muito séria que acontece no Brasil. E esse projeto do deputado é muito importante por conta disso. Vamos verificar de limitar essa verba. Parece que a verba do projeto é de até no máximo 100 salários mínimos, porque quando a verba é milionária ou bilionária, alguma coisa esses agentes patrocinadores estão lucrando e não é pouco, é muito. O principal patrocinador, inclusive, na atualidade, é o Jorge Soros, que não tem nada de alguém que luta pela soberania dos países. Ao contrário, ele luta pela suprimir a soberania, que inclusive encontra no Brasil couro. O Lula, ele mesmo, lúcido, né, na lucidez, defende ardorosamente a supressão dos parlamentos, inclusive do parlamento brasileiro, e não adianta tirar o corpo fora, dizer que não, ele disse isso reiteradamente. Ele é favorável que a ONU, por exemplo, os organismos internacionais nos quais nós nunca votamos, que os brasileiros nunca votaram, tomem decisões e que seja obrigado que todos os países acatem. Isso significa o quê? Significa suprimir a autonomia, a capacidade de decisão dos países. Em nome de quê? De que aquele grupo de iluminados que seja lá na ONU, que estão lá na ONU ou em outro organismo internacional, tenha a capacidade de decidir e tirar a nossa soberania. Isso é esse governo que está aí, não é por acaso. O Lula defende isso ardorosamente e seu governo como um todo defende isso, defende a supressão da soberania nacional em nome das teses globalistas dessas pessoas que deliberadamente são inimigos do Brasil, inimigo da soberania de qualquer nação. Eles não querem um país forte. Por isso, inclusive, que essas ONGs atuam lá na região norte, proibindo que brasileiros cultivem. É bom lembrar que o Brasil já é o país que mais mantém as reservas naturais na região amazônica. Uma propriedade de 100 hectares, por exemplo, só pode ser cultivado 20 hectares. E mesmo assim, essa gente não quer que se cultive nem os 20 hectares existentes. Cria todas as dificuldades, porque não tem ferrovias, não tem rodovias para escoamento. Então, ou seja, é uma conspiração de portas abertas contra o Brasil. E a propósito, quem quiser se informar, tem um livro que foi lançado a semana passada pelo Aldo Rebelo, que se trata da questão da Amazônia. O título do livro parece que é Amazônia, é isso mesmo, né? Amazônia. Então, é um livro que vale a pena ler. Eu até não li ainda, que ainda não adquiri, mas conheço já o conteúdo dele, porque acompanhei já, digamos, algumas entrevistas, uma dezena de entrevistas, pelo menos, do Aldo Rebelo, e ele toca nessa questão. Então, o interesse desses organismos internacionais é a riqueza que tem na Amazônia e que os brasileiros estão terminantemente, os brasileiros decentes, estão terminantemente proibidos de explorar. Mas, no entanto, como o próprio Aldo Rebelo chama a atenção, naquela região tem 3 estados, né? O estado tradicional, através do município, o estado provincial e a União, que tem uma atuação pequena, e tem também lá quem? Tem as ONGs, que mandam e desmandam a serviço desses globalistas, e tem o crime organizado que está avançando lá cada vez mais e aí comandando, inclusive, a exploração de minério, né? E os brasileiros decentes, sobra para eles apenas o nada, né? O osso, para que eles possam...
Pode complementar. A propósito, só lembrar, aí na sua cidade, tem o candidato a prefeito aí, inclusive o Silvio Barros, trabalhou com o Jacques Cousteau e é um fã ardoroso do globalismo e do Jacques Cousteau. É isso. Pode falar, Luciana. Só para complementar, quem não acredita no que a gente está falando, basta ouvir os discursos do Lula no Fórum Econômico Internacional, em todos os grandes encontros sobre o clima que ele vai lá fora e até os que não são sobre o clima, tá? O que é que ele pede? Isso que o professor Itamar acabou de dizer se chama uma autoridade supranacional. Ele deixa isso muito bem claro. O que é uma autoridade supranacional? É uma autoridade acima da autoridade das nações que imponha leis e regras internacionais para que todas as nações as cumpram, sabe? Por meio, inclusive, da força. Que tem uma legislação que seja maior do que as constituições dos países. E isso é muito grave. O Lula fala com a boca dele. Vocês vão ouvir porque o Lula não fala inglês, entendeu? Então vocês vão ouvir nitidamente e entender bem o que ele está dizendo. Ele pede claramente que haja uma autoridade supranacional. E ele não pede que isso venha da China, que isso venha de qualquer outra província, outra economia comunista, socialista. Ele pede que isso venha da ONU. O que deixa bem claro que ele é favorável aos globalistas, que a ONU precisa ser uma autoridade supranacional ou criar uma com uma legislação que esteja acima da Constituição dos países para impor a esses países que se cumpra a agenda de lá de cima. E é aterrorizante ouvir o Lula falar isso, mas ele fala, gente, ouçam os discursos do Lula nos encontros internacionais. Só isso que eu digo para vocês. E não é só o Lula, né? É essa perspectiva da esquerda que está, digamos assim, empenhada na defesa da agenda globalista. E a agenda globalista, dentre elas, inclusive a ONU tem forçado em todos os momentos, que é a adoção pelos países, inclusive pelo Brasil, irrestrita da eliminação de bebês nos ventres das suas mães. Essa é a preocupação da ONU, até porque, inclusive, os porta-vozes do globalismo, inclusive o Schwab e outros, né? Não só o Klaus Schwab, a gente lembra sempre do Klaus Schwab, mas o Klaus Schwab e outros, é a tese da redução populacional, ou seja, essas pessoas, isso não é teoria da conspiração, eles estão empenhados na redução populacional, inclusive o Klaus Schwab tem dito muitas vezes, reiteradamente, que os países precisam apenas de uma população muito menor do que tem. Se tiver uma população muito menor, vai ter menos problemas, inclusive problemas de produzir alimentos, pode produzir muito menos, que vai ter menos pessoas para consumir, né? Então, assim, e aí entra naquela outra, vai ao encontro a pauta ESG, porque se tem menos pessoas, precisa de menos áreas produzindo e menos carne sendo produzida, inclusive a alternativa da chamada carne de laboratório, essa carne artificial, vai ao encontro também dessas propostas. Então, assim, quem defende a supressão da soberania nacional está defendendo o aborto deliberadamente. Inclusive, esse empenho que eles têm com a mudança, a transição de gênero. Essa é uma coisa importante que as pessoas entendam isso. Por que eles querem deliberadamente que as pessoas façam uma opção sexual diferente daquelas que naturalmente eles têm? E essa busca dessa transição, ou seja, eles chamam agora de ressignificação, né, para ser mais chique, exatamente na perspectiva da não reprodução. É esse o objetivo. Eles querem uma nação cada vez menor, que não seja nação, que não tenha autonomia para servir a esses interesses, que esses se acham, de fato, os deuses que podem comandar toda a vida na Terra. Inclusive, o grande objetivo é levar para apenas 500 milhões de habitantes. Digamos assim, que em tese eles teriam razão, que a população menor seria tudo muito mais fácil, mas e daí?
O que eles querem? Eles querem isso mesmo que você pensou, eliminar o maior número de pessoas possíveis e que as pessoas não se reproduzam, que as pessoas não tenham filhos e que ter filhos se torna uma coisa careta, onde já se viu uma mulher engravidou e tem filho é uma coisa careta, e se for para ter filho, que seja filho em situação desregrada, sem família, para que isso possa levar a mais degeneração. Então eles atuam, digamos assim, de forma diabólica em todos os pontos, conspirando contra várias coisas na sociedade, mas eles sabem muito bem que é preciso a destruição da família. Eu estou dizendo aqui do ponto de vista absolutamente laico. Você não precisa ter fé em nada, é só raciocinar. A destruição da família para essas pessoas é um ponto crucial. É um ponto crucial porque eles precisam de uma sociedade desorganizada e de pessoas desorientadas. E onde é que você tem a sua orientação, né? O primeiro ponto da orientação é exatamente na família. E aí vem a conexão com a própria religião. E eles não perdem tempo, eles estão a todo momento batendo pela destruição da religião. Porque quando você pega a religião, a família e a propriedade privada, você tem a sociedade capitalista que desenvolve, que fez a Revolução Industrial, que multiplicou a humanidade, que facilitou a vida das pessoas, que possibilitou a longevidade. E essas pessoas querem exatamente o contrário, né? E ainda vem querer. Assim, eles não querem que a gente tome suco artificial, mas querem que a gente coma carne artificial, carne de laboratório. E volto a citar mais uma vez. Vou até fazer um recorte dessa parte e jogar no meu canal para que maringaense possa ver também, né? Silvio Barros, candidato a prefeito, é um, digamos, entusiasta da carne artificial, né? Porque ele tem o temor do ESG, ele é um militante da causa ESG, que é o globalismo, governança socioambiental, e, portanto, ele é partidário de tudo isso. Só não consigo entender como esse cidadão aí se diz que é conservador. Ele é conservador do globalismo, é isso sim. Mas, Luciana, falei demais, né? Luciana, não, tá ótimo, isso é muito importante. Eu também acho que as pessoas precisam entender esse ponto de vista. E entender, assim, eu sempre fui assim nas minhas aulas, né? Assim, as pessoas precisam entender do ponto de vista laico, de como que essas pessoas são maldosas. Porque quando você usa o argumento religioso, a pessoa fala assim, mas isso é porque você é um cristão fanático. Não, bom, com essa gente eu sempre discuti do ponto de vista material, né? Factual. É no factual que a gente desmonta a malandragem que tanto eles, quanto os seguidores deles, quanto aqueles que apoiam eles, fazem. Eles são malandros mesmo, são mentirosos, distorcem os fatos, e quando a gente apresenta os fatos, se a pessoa usar um argumento religioso, eles vão já descartar, mas você é um cristão fanático. Não. Aqui, meu caro, aqui é números, aqui são dados, aqui são fatos que a gente aponta, que desmonta a argumentação deles. Mas, Luciana... Pode falar. Não, eu só ia relembrar o Olavo de Carvalho, porque ele fez um vídeo e eu achei muito fantástico. Eu apenas vi um corte, né? Eu gostaria de ter visto ele inteiro, mas eu não achei. Ele falava assim, gente, vocês são muito imbecis, ele falava. Olha para o George Soros, olha para o Rockefeller, olha para os grandes que comandam a sociedade global. Todos eles têm família tradicional, herdeiros, enfim. E para vocês, eles querem o oposto disso. Ou seja, família tradicional para mim, família e desorganização para vocês. Porque quanto mais desorganizado, em termos de família e de sociedade, mais fácil se é para manipular. Então é assim, família tradicional só para mim. Olha para os artistas que dizem para o pessoal ser promíscuo, sair com todo mundo, não casar, não ter filho. Todos eles têm família tradicional. Então, o que eles querem para eles querem o oposto para vocês. Luciana, só lembrar o casamento do Lula com a Janja, né? Foi um casamento tradicional, né? Não teve diversidade de brancos, só de brancos, né? Assim, é uma coisa impressionante, né?
Poucas pessoas teve um casamento tão, digamos, antidiversidade quanto o casamento do Lula, né? Mas já que estão falando em Lula, vamos tocar aqui nesse assunto aqui que eu peguei aqui pelo Aliados Brasil, que fala: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, portanto no último sábado, dia 25, que o governo israelense, abre aspas, continua matando mulheres e crianças na Palestina. O petista pediu solidariedade às vítimas da guerra entre grupo radical islâmico, está, né, o Hamas, e outros que o apoiam, né? Ele diz, abre aspas para ele novamente aqui na matéria do Aliados Brasil: quero pedir a vocês uma solidariedade às mulheres e às crianças que estão morrendo na Palestina por conta da irresponsabilidade do governo de Israel, que continua matando mulheres e crianças. Fecha aspas. Curiosamente, no mesmo sábado, ou não sei se foi domingo de manhã, ou foi sábado de manhã, né? Que Israel sofreu novos ataques, e agora, inclusive, com mísseis mais poderosos, que ultrapassou, inclusive, a cidade de Tel Aviv. Não causou mortes, apenas 2 pessoas ficaram feridas, mas o que demonstra que o Hamas tem bala na agulha ainda, tem mísseis, tem foguetes pronto para atacar, e estão atacando, o que obviamente justifica a ação, né, de Israel naquela região. E a fala do Lula revela o que o Lula é in natura. É isso, Luciana? Então, inclusive essa semana saíram as falas, né, do presidente do Irã, morto na última semana, em acidente de aéreo, né, de helicóptero, onde ele dizia assim, quando ele era juiz, né, na década de 80, quando vocês forem matar as mulheres, né, que não estão usando o hijab adequadamente, antes vocês as estuprem, para que elas não ganhem o reino dos céus. Que foi um absurdo. Que doce, Lula, né? Exatamente. Quando o Lula defendeu o Hamas ali contra Israel na fala, inclusive até a repórter da CNN falou, meu pai estava com a TV ligada aqui, eu vi, que isso não é hora de fazer política, que já estava ficando feio, porque todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Essa semana, um brasileiro, avô, que foi buscar a neta lá, foi encontrado morto, foi sequestrado pelo Hamas, e o corpo dele foi encontrado lá em Gaza, morto, entendeu? Israel, quando o Lula estava defendendo a Palestina, estava sendo atacado pelo Hamas. Quem começou a guerra foi o Hamas, entendeu? Existem muitos apoiadores da Palestina e do Lula, inclusive só uma observação, né? Pode falar. São apoiadores do Hamas, né? São apoiadores do Hamas. Às vezes a gente entra até no linguajar da grande imprensa, né? Na verdade, Lula apoia o Hamas, é parceiro do Hamas, né? Pode continuar, Luciano. Você pode olhar, inclusive, que quando ele venceu a presidência, ele foi aplaudido pelo Hamas. O Hamas fez posts elogiando o Lula, né? Não é simplesmente a Palestina, mesmo porque, só relembrando uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, a Palestina, o poder da autoridade palestina foi usurpado pelo Hamas. A Palestina estava bem com Israel, tá? Em paz, não digo bem, mas em paz. Não havia confrontos militares, confrontos bélicos, né? A única coisa que aconteceu até hoje, que não deixa a Palestina se tornar um Estado, embora ela, quando Israel foi constituído, ela também foi, é que ela não aceita ser constituída como Estado sem que Jerusalém seja a sua capital. E Jerusalém não é capital de ninguém, nem de Israel, mas é uma capital interreligiosa internacional. E Israel disse não, se ela tiver que ser capital de alguém, então que seja nossa, porque ela sempre foi. E a Palestina exige que, para ser constituída como nação, Jerusalém seja sua capital. E é por isso que está barrado. Mas não tinha problema, não tinha brigas, não tinha guerra, não tinha nada disso. Foi só o Hamas tomar pela força o governo da autoridade palestina, começaram os conflitos bélicos e militares com Israel, mas era uma coisa sempre muito leve, tipo um ataque terrorista ou outro aqui e ali.
e não de guerra, mas depois ele conseguiu financiamento, né, de alguns países como o Irã, e tiveram essa impetuosidade de atacar o país. E o Lula está abertamente apoiando o Hamas. Tem organizações estudantis pelo mundo todo, inclusive dentro de universidades americanas, com cartazes lá em prol da Palestina e em prol do Hamas, o que é assustador, mas é assim que está acontecendo. Só para fechar esse assunto, na Cisjordânia, que é governada pela Autoridade Nacional Palestina, não tem nenhum ataque de Israel, é super tranquilo, né? Agora são 9 horas e 31 minutos, nós continuaremos aqui pelo youtube.com, mas você que está nos acompanhando pela rádio, vamos ter um pequeno intervalo, mas aqui nós seguiremos direto, tá? Então, para você da rádio, daqui 4 minutos a gente estará de volta e vamos continuar aqui com a Luciana Bastos. Luciana, tem um assunto, vou anunciar a nossa live de hoje às 20h30, tá. no meu canal @Itamar Silveira, ou talvez em outros também, ou no da Luciana, não sei qual que a gente coloca, mas no meu eu vou colocar certamente. Teremos uma live para a Luciana, ela não vai ser bancada, ela vai ser entrevistada para falar do livro dela, o e-book, que já está na pré-venda, né, Luciana? Com o título Como Ter Cara de Rica, é isso do título, né? Como Ter Cara de Rica com Salário de Pobre, é isso? Exatamente, a meter o pau por conta do título do meu livro, mas foi um título sugestivo mesmo. É um livro, é um e-book curto, né? Que eu resolvi fazer uma série a partir desse aí, para ensinar as pessoas, principalmente as mulheres, gente, que quer ascender profissionalmente, que quer melhorar o seu salário, enfim, a primeiro investir em si próprio, tá? Porque dentro da universidade, eu vou falar por mim, a gente tem uma visão muito anticonsumo, muito anticapitalismo, que mostra que a sociedade deve aceitar a gente como a gente é. E não é assim que a coisa funciona, isso é conto da carochinha. Porque se você quiser uma promoção, ou se você for se candidatar a uma vaga de emprego e aparecer lá do jeito que você levantou da cama, você não vai ser considerado, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. A indústria da moda, que esse pessoal vê como fútil, como inútil, é uma das indústrias que mais empregam no mundo. E se a gente pegar no caso brasileiro, nas minhas pesquisas, inclusive eu mostro alguns dados estatísticos nesse primeiro livro, 50,7% da população brasileira vive na classe D hoje, que é essa classe que tem uma renda per capita, uma renda domiciliar mensal de até R$ 2.900, ou seja, uma renda muito baixa. E 50% dos estudantes universitários de universidades federais vêm de famílias de classe D e E. E eu acredito, né, que todo mundo queira migrar de classe social, entendeu? Queira ganhar mais, queira ter um futuro mais promissor, melhorar de vida. Isso você só vai conseguir fazer isso se melhorar sua imagem a princípio, né? A sociedade trata bem quem se trata bem. Ninguém quer ficar onde está, né, professor? Quem quiser acompanhar com a gente, @Itamar Silveira, YouTube, a partir das 8h30 da noite. E quem quiser mais detalhes vai ter que adquirir o e-book que está à venda na Amazon, não é isso? Isso mesmo. Como ter cara de rica com salário de pobre. É um título para chamar a atenção mesmo. É bem sugestivo. Luciana, agora são 9 horas e 34 minutos, a gente acha que a gente já está voltando para a rádio também. O que chama a atenção aqui, que eu fiz questão de destacar, é o artigo do J.R. Guzzo. Ele escreve em vários órgãos de imprensa do Brasil, inclusive até no Estadão. Ele escreve também na Gazeta, na Revista Oeste, né? Ele escreveu um artigo bem interessante. Vou só destacar um trechinho para a gente comentar. Ele diz, o título é Viver no Brasil é desperdiçar a vida. O Brasil hoje é um grande lugar para você desperdiçar a sua vida. O brasileiro não é respeitado como cidadão, o Estado não lhe fornece o mínimo de segurança individual, sua vida, sua propriedade e seu bem-estar são ameaçados todos os dias. As chances de progresso pessoal estão cada vez mais limitadas.
quase tudo que o governo diz é mentira. Tudo que tem é roubado. Tiram de seu bolso, em impostos, o dinheiro que você ganhou com o seu trabalho e não devolve em troca os serviços que têm a obrigação de prestar. O Tesouro Nacional transformou em patrimônio particular de quem manda, ele se transformou em patrimônio particular de quem manda no governo. O mérito pessoal é visto como um insulto e a recompensa material por ele é tratada como um delito social. Quem não é descrito como pobre é automaticamente culpado. O Brasil é um país ruim para educar os filhos. Aqui o homem mau dorme bem. E lembrando, né, que na sexta-feira, que foi o dia 24, foi o dia até sexta-feira, até o dia 24 de maio, os brasileiros trabalharam exclusivamente para sustentar esse Estado mau, composto de homens maus, que dormem bem, que surrupia o dinheiro dos brasileiros e que é comparsa daqueles que roubam abertamente, porque tem duas formas de roubar, uma através dos impostos e outra extra impostos, aquele na mão grande mesmo. E todos aqueles que roubaram os brasileiros na mão grande foram perdoados e vão ter, questão de tempo, vão ter o dinheiro que devolveram o que tinham roubado, vão ter esse dinheiro de volta em suas mãos com juros e correção monetária. E além de tudo, essas pessoas vão requerer na justiça direito de indenização por dano moral. E nós brasileiros, que somos sufocados por essa carga tributária até o dia 24 de maio, ainda vamos ter que indenizar esses caras porque foram flagrados roubando, mas como as cortes superiores apagaram os seus pecados, nós teremos que dar para eles o dinheiro de volta e, além disso, indenizá-los. E, se a gente falar alguma coisa, nós seremos taxados do novo pecado que se criou agora, que é o tal do anti-estatal. Então, você é um anti-estatal, você está produzindo fake news e, portanto, você precisa receber a visitinha da Gestapo Federal na sua casa para te trancafiar, para roubar o teu celular, o seu computador, te aprisionar e ainda chamar você de terrorista, de golpista, só porque você não concorda em ser roubado os seus 5 meses de trabalho e ainda não querem que você fale. Por isso querem bloquear as redes sociais, querem regulamentar, querem surrupiar o nosso direito, inclusive de expressar, que é um direito inalienável. Né? Luciana, o artigo do Buzo vem lavando a nossa alma. A sua análise, por favor. E ele também tem que tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco ele vai ser acusado como um traidor da pátria, como um atentador ao Estado democrático de direito, né? Onde de democrático não há nada, onde as pessoas não falam por medo de dizer alguma coisa que eles não gostem e a polícia estar na sua porta no outro dia, porque tem sido presas velhinhos com Bíblia debaixo do braço, tem sido presos senhores idosos com câncer terminal por atentado ao Estado democrático de direito. Então isso é muito sério, o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Quando ele disse que o Brasil é um país muito complicado para se viver, o rei Salomão já dizia isso há muito tempo, milhares de anos atrás, que em um país onde o governo cobra impostos demais, esse país cai na desgraça. E é isso que tem acontecido com o Brasil. O Brasil está caindo na desgraça. As pessoas estão ficando cada vez mais pobres e ao invés de alguém, a oposição, tentar fazer alguma coisa para mudar isso, não consegue e o governo baixa a faixa de renda para fazer com que essas pessoas ainda continuem na classe média e nem isso ele está conseguindo fazer, tá? Porque a maior parte das pessoas no Brasil, mais de 50% ainda está nas classes D e E, mesmo ele diminuindo a faixa de renda que eleva essas pessoas para a classe média. Tá muito complicado se viver no Brasil. Ele fez um artigo muito bom.
As pessoas, os brasileiros, estão tentando migrar de novo para outros países, como já foi feito muito na década de 80, início da década de 90. Voltou esse processo, e lembrando que as pessoas só saem de um país quando a situação está muito difícil ali. Ninguém migra da sua pátria, do seu país, se as coisas estão boas. Muito pelo contrário, a gente quer atrair investimentos para cá, a gente quer melhoria, quer ficar perto da família, quer melhor qualidade de vida onde a gente nasceu, e não ser tratado mal ou trabalhar em empregos menos qualificados, né, sem remuneração. Você tem um curso superior, você tem um doutorado, você quer trabalhar bem remunerado no seu país, você se sujeita a trabalhar em empregos que eles não querem lá fora, porque a situação não está boa aqui. Nós voltamos a ter essa onda de migração, isso é muito sério. Então, Luciana, mas é que quando se fecha as portas dentro do seu país, quando a economia é destruída, ou pelo menos não cresce, é só olhar a questão da renda, né? A renda per capita em dólar. Compare o Brasil com outros países, né? Você vai ter o Brasil na faixa de 8 mil dólares, você vai ter a Espanha com 32 mil, né? Então, só um comparativozinho também. Coreia do Sul, que há 35 anos atrás era um nada, hoje já está aí com a renda per capita na faixa de 38 mil dólares, né? E a gente está para trás. Então, de fato, e tudo isso ocorre por quê? Ocorre porque o nosso mecanismo, né, o nosso establishment, ele suga toda a nossa renda que nós produzimos. E, por outro lado, tem a questão do crime organizado, que também destrói a economia, destrói a renda das pessoas. Por falar em crime organizado, a revista Isto É publicou uma matéria que vai render muito, não na grande imprensa, porque a grande imprensa geralmente esconde isso, né? Onde já se viu. Mas a matéria diz que facção PCC tem frota de aeronaves para servir políticos e é chamada a frota, né, como PCC eleitoral, é o que diz a revista Isto É. Na semana passada também o governador Tarcísio de Freitas emitiu um alerta à sociedade sobre o controle de mais de 1.100 postos de combustíveis no estado de São Paulo, imagina, fora do estado de São Paulo, né? Que é controlado, ou seja, de propriedade do PCC, através de terceiros, geralmente, né? Porque não tem o CNPJ do PCC ainda, né? E a organização tem também já uma usina produtora de álcool, em que achaca os agricultores, produtores de cana da região, para vender a cana a essa usina com um preço abaixo de mercado, sob ameaças. Ou seja, você tem já aquela facção que domina Brasília, que já roubou a Petrobras, e aí você tem a outra facção mais operacional, que tem os postos de gasolina. Aí você imagina a honestidade que deve ter nesses postos de gasolina na questão da adulteração da bomba, da adulteração da qualidade da gasolina que consumimos, né? Então, a organização vem crescendo. O país aqui é um México já, né? Daqui para pior, né? Do México para pior, em que você tem a facção política e a facção criminosa, digamos, do operacional que está atuando. E pela essa matéria da Isto É, diz ainda que, olha um detalhe aqui, Luciana, a publicação revela que o grupo empresarial da facção, né, em questão, organizou uma pequena frota aérea de alto padrão. Diz ainda, o PCC já tem registrado em nome de terceiro pelo menos 2 jatos de porte médio e um helicóptero de grande porte, o helicóptero avaliado em 160 milhões de reais. Pode ser ainda mais terrível do que mostra já ser aterrorizante. Segundo a coluna da Mazzini, ou não sei se é ela ou ele, acho que é Mazzini, né, como dizer, da Isto É, essa frota aérea não é utilizada apenas para o conforto dos
membros independentes da facção ou para seus empreendimentos ilícitos. Detetives já descobriram que alguns políticos de alto escalão de variados partidos estão viajando nessas aeronaves como passageiros carona. É complicado, de fato, viver no Brasil. Luciana, a sua análise. Eu vou fazer um adendo de que o presidente de El Salvador veio à mídia, a público, né? A nossa mídia não deu muita importância não, mas ele disse assim, olha, eu consegui reduzir em muito a ação do crime organizado em El Salvador. E por que eu consegui? Porque o crime organizado só existe com a conivência do Estado. Quando eu entrei, a minha meta era pôr fim às organizações criminosas que massacravam o povo de El Salvador. E eu consegui. Não há como o crime organizado permanecer na ativa, tocando terror e lucrando o que eles lucram, se eles não tiverem a conivência dos governos, e principalmente do governo federal. Isso foi um tapa na cara, tá? De todos aqueles países onde o crime organizado se perpetua e cresce. Eu ouvi esses dias um cortezinho de um discurso de uma pessoa, eu não sei se ela era vereadora ou o que ela era, eu sei que era no Rio de Janeiro, e ela era de um desses partidos de esquerda, que ela teve a capacidade de discursar na plenária contra a polícia, dizendo que a polícia reprimia os varejistas das drogas, e eles geravam muitos empregos. Eu fiquei arrepiada dessa pessoa subir numa plenária e defender um negócio desses, mas isso ocorreu. Tá? Isso está ocorrendo, gente, na cara dura, de forma clara, sem esconder nada, nas plenárias, por pessoas de partidos de esquerda. Eu acredito que ela era do PSOL, eu não tenho certeza, tá? Mas eu fiquei arrepiada de ouvir o termo que ela citou, e que a polícia estava reprimindo os varejistas de drogas, e eles geravam muitos empregos. O Brasil chegou nessa condição. Não me surpreende o crime estar tomando conta dos postos de gasolina, o crime estar tomando conta das ruas, o crime, o bandido receber auxílio, a família do bandido receber auxílio e a família da vítima não ter mais um pai de família que sustentava toda a casa porque foi morto na mão do bandido. Um presidente da República dizer que o menino rouba um celular para tomar uma cervejinha, coitado do menino. Nos Estados Unidos já fizeram isso antes, a lei de que até $900 não era mais roubo, e agora estão tentando reverter tudo o que fizeram. Aquele monte, a liberalização de drogas nos estados democratas, que fez com que comércios fechassem, cidades inteiras se degradassem, as pessoas fossem embora, porque ninguém aguenta conviver no meio daqueles zumbis das drogas, assaltantes, criminosos, porque eles fazem de tudo para conseguir a droga, e agora tentando reverter a situação, reverter as políticas que eles mesmos criaram, tá? Porque a sociedade virou caos. No Brasil vai acontecer isso se a nossa classe política de oposição não fizer a sua parte, enquanto há tempo. Os Estados Unidos, esse modelo de liberação, tem inspirado inclusive outros países, né? Eu tenho um amigo que mora, até era um ex-maringaense, que mora em Vancouver, no Canadá, e ele disse que está exatamente igual Los Angeles. A liberação total, as pessoas usando o K2, K9, K10, sei lá qual que é o nome daquela droga zumbi. E essa é a admiração que a esquerda tem. A esquerda admira isso, ela precisa disso para ela sobreviver. Por isso há esse grande estímulo para que as pessoas possam viver nas ruas. Por exemplo, Los Angeles é uma cidade de 3,9 milhões de habitantes, que tem quase 80 mil pessoas morando nas ruas e tem estímulo do governo estadual para isso. As pessoas entram no programa, morando na rua, entram no programa do governo através de um aplicativo e passam a receber $800 por mês. O objetivo é fazer com que, porque lá é governado também pela esquerda,
o objetivo é fazer com que essas pessoas degradem, que elas tenham famílias degradadas. Por isso que toda a pauta da esquerda é baseada nesses princípios que levam à degradação moral, ética, social, econômica do país. Eles necessitam disso e eles sabem que eles só vão sobreviver com essa pauta woke, porque a perspectiva leninista, maoísta, eles desistiram. Então agora eles entendem que é a agenda identitária, a pauta woke. E aí o ESG, que eu tenho insistido muito nisso, eu vou fazer vários vídeos a respeito disso, é essencial para frear o desenvolvimento. Então você vai degradando a sociedade por um lado, isso é importante que os nossos ouvintes entendam, né? E por outro lado, você freia o desenvolvimento por um lado, por outro lado, você degrada a moral das pessoas, a família, a convivência, e isso, evidentemente, é a condição para que eles possam prevalecer. Então, quando vemos aqueles vídeos sobre Los Angeles, por exemplo, que, né, são milhares e milhares de pessoas, que chegam a quase 80, acho que é 77 mil pessoas registradas, morando nas ruas. Esse é o sonho de todo esquerdista, para mostrar que, olha, tá vendo só que o capitalismo exclui? Não. Aquelas pessoas que estão ali, inclusive, sobrevivendo da renda daqueles que pagam os impostos, do que trabalham, das empresas que geram receita para o Estado, poder financiar de forma a levar aquelas pessoas à destruição. E isso ocorre não só lá, mas ocorre também, inclusive até numa cidade muito parecida com Maringá, com a sua cidade aí, Luciana, em que você tem uma quantidade de pessoas indígenas que vão para as esquinas vender os balaios, né, que fazem aqueles balainhos, mas colocam as crianças para pedir esmolas, quando aquelas pessoas têm já uma receita por parte do Estado, bolsa por parte do Estado, que não precisariam, que não deveriam, em hipótese alguma, permitir que aquelas crianças estejam ali, esmolando nas esquinas dos semáforos da cidade de Maringá, por exemplo. E tem ONG estimulando que aquelas pessoas saiam das suas aldeias e venham ali para fazer isso, ou seja, para demonstrar que a sociedade está degradada. Ou seja, eles degradam e atribuem àqueles que trabalham, que pagam impostos, que cumprem seu dever, que vai para a igreja, que reza, que faz tudo direitinho, que aqueles sejam, então, os culpados que estão produzindo aquela miséria que lá está. Luciana, mas já são 9 horas e 53 minutos, vamos ter que ir para o último assunto, e o último assunto, vamos falar de en passant, né, porque ficou tempo muito curto, é o comício que o Lula fez em Guarulhos, aqui no sábado, quando ele mesmo chama o evento dele de comício do Lula, e que foi, em termos de público, um fiasco que teve lá, segundo os próprios petistas, cerca de 1.500 pessoas que foram levadas, inclusive, pelas prefeituras da região, por escolas. Só olhar do pátio, eu tenho as imagens, né? As vans e ônibus de prefeitura que levaram essas pessoas para lá, cerca de 1.500 pessoas, e ainda para completar, Luciana, as pessoas foram lá e vaiaram o Lula. Luciana, me conta, pelo amor de Deus, onde é que estão os eleitores do Lula, os 60 milhões que votaram nele, que não aparecem em nenhum lugar, e quando aparecem lá, aparecem para vaiá-lo os cerca de 1.500 pessoas. Luciana, a sua análise, por favor. Olha, eu nem tenho análise, porque eu também gostaria de saber onde estão os eleitores do Lula. O Lula não pode pisar nas ruas. Quando ele faz um comício que vai um mínimo de pessoas, que era da base dele, inclusive, porque ele só convida as pessoas da base, né, para aplaudir, enfim. Essas pessoas o vaiam. Eu gostaria, professor, também, acho que o Brasil todo gostaria de saber onde estão os 60 milhões de pessoas, que a gente não vê, né? É muito esquisito uma pessoa ter 60 milhões de votos e não poder pisar os pés na rua. Onde vai é achincalhado, onde vai é xingado, onde vai é vaiado. Tanto aqui quanto no exterior. É uma coisa, no mínimo, estranha, né? E todo mundo já deve ter observado o que é que acontece.
Mas alguns ainda filmaram um bolinho de apoiadores ao redor do Lula, um bolinho, assim, tipo, umas 10 pessoas em volta, tentando abraçá-lo, filmaram por cima para tentar mostrar que tinha gente ali querendo chegar perto do Lula, abraçar o Lula, enfim. E é uma coisa medonha, porque hoje em dia todo mundo com o celular na mão filma o mesmo evento. E aí você olha o evento de outros ângulos e você vê a situação catastrófica. Nem a mídia está conseguindo esconder, porque a imagem que ela tenta mostrar, a sociedade mostra a real, né? Sempre tem alguém lá com o celularzinho na mão para mostrar a real. Por isso, a importância para eles de controlar as redes sociais, né? Porque daí eles controlam a verdade. Eles mostram o que querem mostrar. E é isso que tende a ocorrer neste país. Pois é. Bom, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer aqui os ouvintes, os internautas, né, como dizia a Dilma, que está aqui com a gente, a Abiúde Lemes, Daiane Carrardi, Wilson Fernandes do Canadá, dando bom dia a todos aí, bom dia a mim, bom dia a Luciana também. Quem mais está aqui com a gente? Luiz Fernando de São José dos Campos, Ricardo Leão dando bom dia, Lázaro Galharim, Luiz Sutil, a Tade. Quem mais está aqui com a gente? Quem está com a gente que deixou o recado, né? Tem aqui o Felipe Pinheiro. Quem mais está aqui? Daniela Machado, Eliseu Guimarães. Travou o negócio aqui. Eliseu Guimarães, Lázaro Galharim. São essas pessoas que deixaram um recado aqui, que postaram comentário aqui. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, um grande abraço mesmo. E, Luciana, 30 segundos para suas considerações e a chamada aí para a live de hoje à noite, às 20h30. Isso mesmo. E eu gostaria de desejar um excelente dia para vocês todos. Bom dia, Wilson, que me mandou bom dia, todos os outros também. E tenham uma excelente semana, que Deus nos abençoe e nos proteja com a graça dele. Obrigado, Luciana, mais uma vez por estar comigo aqui na segunda-feira, né? Então, muito obrigado. Encerrando, então, deixar registrado aí, @Itamar Silveira, às 20h30, entrevista com a Luciana Bastos sobre o seu livro Como Ter Cara de Rico, Cara de Rica, mesmo com salário de pobre. Um grande abraço a todos, um abraço a Gabi na técnica e até amanhã, se Deus quiser e Ele há adquirir. Você ouviu Questão de Opinião. De volta amanhã, às 9 da manhã, nos 96.5.